Coloco diante da sua presença todas as pessoas que nos pediram oração. Quero orar pelos sócios do Clube da Evangelização, pelas suas famílias, por cada necessidade dos sócios kids, dos sócios adultos. O Senhor conhece, Senhor, a vida de cada um desses e dessas que ajudam a Canção Nova, que ajudam essa obra de evangelização. Eu peço por eles nessa hora, peço pelos arrecadadores, pelos missionários porta a porta, por suas famílias. Nós colocamos agora, Senhor, diante do Senhor todas essas intenções, acreditando que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus de milagres, o Deus que transforma todas as coisas, o Deus que cura todas as enfermidades, que cura todas as doenças. Liberta, Senhor, espiritualmente aqueles que se encontram amarrados, aqueles que são vítimas de falsas enfermidades, de maldições, de julgos. Que o Senhor possa agir nessa hora com poder na vida de cada um desses irmãos e dessas irmãs. Coloque sobre esse altar, Senhor, essas intenções. Traz agora a sua mão sobre o seu coração. Inclina a sua cabeça, feche os seus olhos e queira experimentar a misericórdia do Deus que não desiste de nós, o Deus que nos chama a atenção, que nos corrige, que muitas vezes diz não, que nos coloca num castigo para nós aprendermos, mas é um Deus misericordioso, amoroso, santo, que quer me alcançar e te alcançar nessa Eucaristia. O maior milagre é a conversão do nosso coração, é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. O maior milagre é arrepender-nos dos nossos pecados e caminhar na santidade. O maior milagre é fazer esse caminho de céu, de dizer não ao pecado, de dizer não a tudo aquilo que nos afasta de Deus, caminhar na salvação. Senhor, que aqueles que aqui vieram e que nos acompanham de casa possam experimentar, Senhor, a salvação, possam experimentar, Senhor, a conversão. Nessa hora eu peço que por esse ato penitencial nós sejamos tocados a viver na retidão, na justiça, a viver os mandamentos, a viver na sua presença. E se nós estávamos caídos, levanta-nos, Senhor. Se nós estávamos na beira do abismo, salva-nos, Senhor. Se nós estávamos perto de nos deixar seduzir pelo pecado, interfere, Senhor, na minha vida, na nossa vida, na vida de cada um de nós, e nos faz experimentar a graça da sua salvação. Meu Jesus, misericórdia, piedade de mim, piedade de cada um de nós, porque nós somos pecadores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando. Pra onde mandar eu irei, teu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Canta mais uma vez. Aonde mandar eu irei, teu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Antes desse id que nós acabamos de cantar, existe o vinde. Vinde a mim, que nós escutamos domingo na celebração da Santa Missa, no 14º domingo do tempo comum, o Senhor dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados pelo peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É no Senhor, é nele que nós encontramos sustentação para a nossa caminhada, é nele que nós encontramos alegria duradoura, é nele que nós encontramos realização, é na presença do Senhor que nós sempre estaremos em festa. A festa que todo mundo estava preparando para o dia 13, caiu ontem de 7, não é verdade? Porque essa vida é transitória, só o Senhor pode nos realizar. Copa nenhuma pode realizar o brasileiro, só Jesus Cristo é capaz de nos fazer felizes verdadeiramente. Ah, padre, mas não seja tão radical, isso é só uma distração. A felicidade verdadeira não está num gol do Brasil, não está em levantar uma taça de Copa do Mundo. Isso aí passa, como esse 7-1 vai passar daqui a alguns anos. Está doendo, está incomodando, mexe no nosso orgulho, no nosso brio, mas isso um dia vai passar. Aquele que não passa está aqui no meio de nós, e Ele está aqui para nos realizar. Aquele que nunca perde está no meio de nós, porque Ele é o único e eterno vencedor, porque Ele já venceu o diabo, Ele já venceu a morte, Ele já venceu o pecado, para que você não se sinta um derrotado, mas para que você caminhe na vitória. Diga para quem está do seu lado: você não é um derrotado, você é alguém chamado por Deus para caminhar na vitória. Porque se você é seguidor de Jesus Cristo, dê um sorriso para esse irmão. Eu preciso afirmar algo para você, que com Cristo você já é mais do que vencedor, aleluia. Com Ele nós já somos mais que vencedores. Veja, algo importante que nós precisamos refletir nessa liturgia de hoje, se nós não queremos ser um povo perdedor. Eu prefiro perder uma Copa para ganhar uma educação digna, uma saúde digna, uma segurança pública digna, do que ganhar uma Copa e continuar do mesmo jeito. O circo acabou. Agora tem 5 de outubro para nós mudarmos essa nação, para nós transformarmos esse povo. Acabou.
Agora nós temos na nossa data, na nossa agenda, o dia 5 de outubro, que é o dia das eleições. Aí sim o Brasil pode sair como um país vencedor, que venceu a corrupção, que venceu a mentira, que venceu a enganação, que deu uma chance para caminhar na prosperidade que Deus tem para o Brasil, na segurança, na educação, na saúde, não em Copa. Copa passa, daqui a 4 anos tem outra. Mas nós precisamos entender o caminho que Deus quer fazer conosco. E hoje eu não posso fugir daquilo que é a primeira leitura. O profeta Oséias é levantado por Deus no reinado de Jeroboão II. Uma dinastia que começou com o assassinato da rainha Jezabel. Um oficial militar assassinou, matou a rainha Jezabel lá no campo de Jezrael, e a partir dali começa uma dinastia, onde 5 reis passam por essa dinastia, mais ou menos que dura 80 anos, uma dinastia real, homens, reis que foram colocados no poder para governar Israel, para governar o povo de Deus. Esse povo estava dividido em 2 tribos, nós precisamos entender isso. A tribo do norte, que é essa que Jeroboão II governava no tempo de Oséias, que era que tinha 10 tribos, e a sua sede era na Samaria. E o reino do sul tinha 2 tribos com a sua sede em Jerusalém. Nós precisamos entender o contexto bíblico. Então existiam 2 realidades: Israel e a tribo de Israel, o povo de Israel, e o povo do reino de Judá, capital Jerusalém. Então Jeroboão II, ele estava reinando sobre o povo da Samaria, daquela região das 10 tribos, que estavam no norte. Ele era um rei que participava dessa dinastia. E veja bem, você escutou, a palavra é palavra de prosperidade. Começa mostrando a prosperidade. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para o seu consumo, na medida, e é a leitura de hoje, na medida de sua produção, erguia os numerosos altares, na medida da fertilidade da terra, embelezava os seus ídolos. O que o profeta Oséias está aqui denunciando e já mostrando no início do texto bíblico? Ele está mostrando que quanto mais Israel prosperava, mais ele se desviava do Senhor, mais ele caía na infidelidade, mais ele ia para a idolatria. Os altares se multiplicavam em Israel, no meio daquele povo, e os ídolos eram mais enfeitados. Quanto mais eles prosperavam, mais eles se afastavam de Deus. Quanto mais eles prosperavam, mais eles se desviavam do caminho do Senhor, mais eles caíam na idolatria. E o profeta Oséias está profetizando nesse tempo. E ele é um profeta levantado por Deus com um carisma específico de uma dureza na denúncia. Ele denuncia as infidelidades, ele provoca o coração daqueles homens e daquelas mulheres e daquele povo para que eles voltassem para Deus. E a prosperidade trouxe para aquela nação, para aquele povo, para aquele reino, desigualdades sociais, luxo e exploração. Fica prestando atenção para ver se não tem coisas semelhantes por aí. Luxo e exploração, confiança nos bens da terra, corrupção dos costumes, ou seja, da moralidade. Quando Jeroboão II morre, começa uma decadência desse reino do norte. Começa algo tenebroso no meio desse reino do norte. Começam dinastias serem impostas para governar aquele povo através
de assassinatos, um atrás do outro. O sucessor de Jeroboão II foi o filho dele, chamado Zacarias. Ele governou 6 meses e foi assassinado. O sucessor dele governou 1 mês e foi assassinado. E assim se seguiu na história desse povo, porque eles haviam se afastado de Deus, eles tinham buscado a idolatria, eles estavam sem a proteção divina, eles viviam uma usurpação. E Oséias está ali fazendo a denúncia. Ele é um profeta acusador. Ele está dizendo para eles: vocês são infiéis ao Senhor. Se você for ler os 14 capítulos do livro de Oséias, você vai ver que ele vai usar muitas vezes a imagem do adultério, a imagem da fornicação. Ele vai usar a imagem da prostituição em relação a esse povo, chamando esse povo de um povo adúltero, de um povo que fornica com os ídolos, de um povo que se prostitui diante daquilo que é o chamado de Deus. Ele denuncia, ele sacode, ele chama a atenção para ver se aquele povo volta o seu coração para o Senhor Deus. Onde será que se encontra o nosso coração? O nosso coração de povo cristão, será que está nas coisas do mundo? Será que está nas coisas dessa terra? Ou nosso coração está descansando em Deus? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde a mim todos vós que estáis fatigados. Onde nós temos descansado o nosso coração? E nesse reino idolátrico existia a prostituição sagrada, que era feita no templo. As prostitutas do templo. E crescia nesse tempo a infidelidade das mulheres aos seus maridos, crescia nesse tempo os filhos bastardos por causa da prostituição sagrada, e crescia nesse tempo a esterilidade. Essa era a realidade que aquele povo vivia, da infidelidade. Uma outra infidelidade que esse povo vivia, escuta isso, as alianças políticas com a Síria, com o Egito, com o poderio político e militar que era colocado no lugar de Deus. As nações eram mais poderosas, eles se aliavam com a Síria e com o Egito porque eles eram mais poderosos. Alianças políticas vergonhosas para o povo de Deus. E quais eram as consequências dessa infidelidade? Dependência política e econômica de outras nações, os tributos pesados, vamos falar aqui na nossa linguagem, impostos pesados. Dá uma olhadinha para o impostômetro em São Paulo para a gente ver quanto está. Repressão, deportação, era isso que o povo sofria, experimentava. Um povo marcado para caminhar na bênção, Deuteronômio 28. Se você puder ler depois como exercício de casa: se obedeceres os meus mandamentos, virão sobre ti todas estas bênçãos. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito será o fruto da sua amassadeira, bendito serão os frutos do seu gado, das suas ovelhas, bendito será o fruto do ventre da sua esposa. A bênção de Deus estará sobre você, se você viver os mandamentos. Essa foi a direção que Deus deu. E eles transgrediram o primeiro mandamento. Eles dividiram o coração deles com outros ídolos. Eles começaram a viver a idolatria. Mas veja, pega aí se você tem a sua Bíblia. Primeiro Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Oséias é totalmente direto quando ele vai denunciar que entrou em Israel algo que não era do agrado de Deus. Ele é totalmente nessa linha. O reinado, as dinastias, não era da vontade de Deus. Israel era governado por Deus, Israel tinha juízes.
Homens e mulheres, Sansão e tantos outros, Gedeão, homens e mulheres levantados por Deus para governar aquele povo, mas com a direção de Deus. E veja o que no capítulo 8 vai acontecer. Isso aqui Oséias vai denunciar. Quando envelheceu Samuel, Samuel constituiu seus filhos juízes em Israel. O primeiro chamava-se Joel e o segundo Abias. Atuavam como juízes em Betsabeia. Não seguiam, porém, os caminhos de Samuel, mas orientando-se pela ganância, aceitavam suborno, infringiam direito. Todos os anciãos de Israel reuniram e foram procurar Samuel em Ramá. E disseram-lhe: olha, tudo está velho, e os teus filhos não seguem os teus caminhos. Por isso estabelece sobre nós um rei, para que nos governe, como se faz em todos os povos. Eles começaram a olhar para os vizinhos e a fazer a mesma coisa. Nós queremos um rei, nós não queremos Deus mais nos governando. Nós queremos que um homem nos governe. Um rei ungido, instituído, para, como nos outros povos, reinar sobre nós. Samuel se desgostou quando lhe disseram: dá-nos o rei para que nos governe. E invocou o Senhor. E o Senhor disse a Samuel: olha o que o Senhor fala: atende a tudo que o povo te diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Fazem o que sempre fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Assim como me abandonaram e serviram a outros deuses, assim procedem comigo. Atende-os, mas adverte-os seriamente, dando-lhes a conhecer os direitos do rei que reinará sobre eles. Versículo 10 do capítulo 8 de Samuel. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedira um rei, e declarou: eis o direito do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos para os encarregar dos seus carros de guerra e dos seus cavalos, e os fará correr à frente do seu carro. Fará deles chefe de 1000 e de 50, e os empregará em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas e dos seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Esse povo era livre. Esse povo trabalhava e colhia na sua própria terra. Esse povo tinha a bênção de Deus sobre eles. E Deus está avisando: vocês querem um rei? Vai acontecer isso. E continua: tirará os vossos melhores campos, as vinhas, os olivais, e os dará a seus funcionários. Ele cobrará o dízimo das vossas colheitas e das vossas vinhas, e o destinará aos seus eunucos e aos seus criados. Ele tomará os vossos servos e as vossas servas, os vossos melhores bois e jumentos, e os fará trabalhar para ele. Ele exigirá o dízimo dos vossos rebanhos, e vós mesmos sereis escravos. Naquele dia clamareis ao Senhor por causa do rei que vós mesmos escolhestes. Olha aqui a liberdade da escolha de 5 de outubro, hein? O rei que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos atenderá. Deus disse isso. O povo, porém, não quis dar ouvidos às razões de Samuel. Não importa, nós queremos um rei, pois nós queremos ser como todas as outras nações. Está aqui na Bíblia. E eles estão colhendo o fruto de um rei, de uma dinastia que não estava sobre o domínio de Deus. Eles estavam colhendo os frutos das opções que eles fizeram. Livremente eles escolheram um rei. Eles não quiseram mais Deus, eles não quiseram mais a palavra de Deus, eles não quiseram mais o caminho de Deus, eles não quiseram mais que a lei de Deus interferisse nas leis que os regia. Não é esse o discurso atual? Nós somos um Estado laico.
E dentro da liberdade de um Estado laico, nenhuma religião pode interferir com os seus dogmas e os seus ensinamentos no Estado laico. Então tudo pode ser livre, pode-se aprovar o aborto, pode-se aprovar casamento de pessoas do mesmo sexo, pode-se aprovar a manipulação de embriões, pode-se aprovar tudo, porque nós somos um Estado laico. Veja bem, é diante disso que Oséias está, é diante dessa realidade que Oséias está. Um povo que preferiu um reino corrupto, deixando o reino de Deus para seguir o reino dos homens. Deixando o reino de Deus para seguir o reino dos homens, que traria para eles opressão, diferenças sociais, que traria para eles luxo, exploração. Eles experimentariam a confiança nos bens da terra, a corrupção dos costumes. Ou seja, continua Oséias, veja bem, vamos voltar para Oséias. Com o coração dividido, deve agora receber o castigo. O Senhor mesmo derruba os seus altares e Ele destruirá os seus simulacros. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Eu pergunto para você, você já deu algum castigo para os seus filhos? Sim ou não? Sim. Vou te escandalizar, fica com a mão levantada. Deus também castiga. Sabia? Pode abaixar. Teve uma vez que eu fui na casa de alguém que a criança era meio rebelde. Eu não lembro aonde foi, se foi alguém da comunidade, se foi fora da comunidade, se foi numa viagem missionária. E a criança era uma menina, se eu não me engano, estava fazendo muita bagunça. E eu acho que bateu na outra criança. Aí a mãe falou assim: você vai para o quartinho do pensamento e vai ficar lá de castigo, pensando se você está agindo certo. O castigo de Deus é exatamente esse. Ele, como um pai que ama, que não quer nos perder, Ele nos corrige, Ele nos coloca de molho, de castigo, no quartinho do pensamento, para nós pensarmos se a nossa vida é essa. Será que o 7-1 ontem não é uma chamada de Deus para nós irmos no cantinho do pensamento, para ver se nós estamos sendo fiéis a Deus? Ou se nós estamos sendo fiéis à bola? Se nós estamos colocando as coisas no lugar de Deus, Deus nos chama a atenção. Deus nos provoca, porque Ele não quer nos perder. Diga para quem está do seu lado: Deus não quer te perder. Diga para quem está do outro lado: Deus não quer te perder. Diga para quem está em casa, aponta o dedão e diga: Deus não quer te perder. À medida que nós tiramos o divino, o entrave divino, nesse mundo secularista, laico, como gostam de falar, eu quero ver quando o aborto entrar na discussão política, algumas realidades, mas nós somos um Estado laico, mas a maioria da população brasileira é cristã e tem princípios cristãos. O Estado é laico. E o que acontece com aquela nação? No ano, deixa eu pegar minha colinha aqui, no ano 722 a.C., aquela nação é destruída. Os inimigos, que eram as alianças políticas, invadem o país. O Egito e a Síria tomam posse do país. E eles perdem a nação como aqueles que eles fizeram aliança. Por isso que o profeta Oséias, hoje nesse capítulo 10, está usando esse termo. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, pecado de Israel, ali crescerão espinhos e abrolhos sobre os seus altares, e então se dirá aos montes: cobri-nos, e as colinas: caí sobre nós. Semeai justiça. Aí ele já entra na segunda parte, onde ele chama a atenção daquele povo. Pergunta para quem está aí do seu lado, segura na mão dessa bênção que está aí do seu lado e diga: ô bênção, nessa Eucaristia, balança a mão dele, nessa Eucaristia, Deus está nos chamando a atenção.
para as nossas opções. Você percebeu que eu estou dizendo para você, para as nossas opções. Depende somente de nós. Nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Balança a mão de quem está do seu lado. Nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Se nós plantarmos ódio, nós vamos colher ódio. Se nós plantarmos amor, nós vamos colher amor. Se as nossas escolhas forem erradas, nós vamos colher aquilo que nós escolhemos. O povo de Israel estava colhendo aquilo que eles haviam optado, decidido, aquilo que eles tinham colocado como prioridade na vida deles: serem governados por um reino corrupto dessa terra, abandonando o Deus verdadeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para viver sob o jugo dos poderosos desse mundo, que não submetem os seus corações ao Deus verdadeiro. Balança a mão desse irmão e diga: hoje o Senhor está nos chamando a atenção para uma realidade em que eu e você precisamos estar atentos. Nós colheremos os frutos amargos das nossas decisões erradas se nós optarmos pelo erro na nossa vida pessoal, porque é a reação natural. Mas se você optar por aquilo que é correto, você experimentará o extraordinário de Deus na sua vida. Balança a mão desse irmão, diga: a nossa decisão pode abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa nação. Depende de nós, porque a graça de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus está disponível para que a nossa opção seja a mais correta. Balança a mão desse irmão e diga: você verá o fruto da bênção na sua opção certa. Aleluia, glória a Deus. Aplauda a opção certa. E aí, meus amados, eu quero concluir com a chance que Deus está nos dando de fazer uma opção pelo reino de Deus, por aquilo que é certo, pelo sobrenatural. Quem aqui é cristão, levanta a mão e diga aleluia. Eu não escutei direito, eu vou perguntar de novo. Quem aqui é cristão, levanta as duas mãos e diga aleluia. Hoje Deus está convidando você, cristão, a começar a caminhar no sobrenatural, no reino de Deus. E esse sobrenatural, caminhar no reino de Deus, faz com que nós toquemos na ação sobrenatural. Quando nós optamos por Deus, nós experimentamos o poder de Deus. Deus tem o poder dele reservado para a sua vida. Diga para quem está do seu lado, fala profeticamente para quem está do seu lado: Deus tem o poder dele disponível para a sua vida, para a sua caminhada, para a sua família, para a sua vida de cristão. Você quer? Porque olha o que Jesus vai dizer. Isso aqui é caminhar no sobrenatural. Jesus vai dizer naquele tempo ao Evangelho: Jesus chamou os 12 e deu-lhes poder sobrenatural de expulsar os demônios.
os espíritos maus, de curar todo tipo de doença e de enfermidade. Você vê que, será que são sinônimos enfermidades e doenças? Não. Doença é doença patológica. As minhas células podem ficar doentes, o meu estômago pode ficar doente, os meus ossos podem ficar doentes, a minha coluna pode ficar doente, a minha cabeça pode ficar doente. É físico. Mas quando fala de enfermidade, são falsas doenças espirituais, adquiridas por opções erradas, por decisão de não perdoar, de cultivar mágoa no coração, ódio, raiva, aí vem úlcera, problema de coluna, câncer. Mas são enfermidades vindas da dimensão espiritual que nós não cuidamos, ou daqueles que foram buscar em falsas doutrinas, tratamentos espirituais, foram atrás de médiuns, e aí adquiriram enfermidades. Pessoas que vão no médico com dores, com problemas no seu corpo, aparentemente, que fazem exame do pé na cabeça e não acha nada. Isso é uma enfermidade. Uma doença é uma úlcera no estômago. Uma enfermidade são coisas espirituais que nós adquirimos por opções erradas que nós fizemos. Diga para quem está ao seu lado, está vendo a importância de optar pelo reino de Deus e não pelo reino desse mundo, de caminhar no sobrenatural? Quando nós caminhamos no sobrenatural, quando nós optamos pelo reino dos céus, nós experimentamos o poder de Deus. Bata no peito e diga: quando eu faço a opção pelo reino de Deus, pelo reino dos céus, eu experimento poder, eu experimento força, eu experimento graça, eu experimento salvação, eu experimento milagres, eu experimento curas na minha vida, na minha casa, na minha família. E eu quero dizer para todos aqueles que fizerem hoje a opção certa, que o poder de Deus está sendo liberado sobre esse lugar, para você experimentar milagres, curas, poder de Deus, para libertações, para transformação de coração, porque você fez a opção pelo reino dos céus. Você fez a opção pelo reino de Deus, e você vai colher desse reino. E o fruto desse reino é poder de Deus, é milagre, é cura, é expulsão dos demônios, é força de Deus, força salvífica. Mas veja, eu comecei a pregação falando do reino desse mundo. E ser cristão, isso aqui é um texto de John Robert Stevens. Eu vou ler um trechinho, eu ganhei de um amigo meu nesse fim de semana, do padre Antônio José, lá do Rio. Ele me deu esse texto, falou: padre, leva na sua Bíblia e reza com isso aqui. Ser cristão da forma como eu entendo Cristo significa aceitar a autoridade completa de Jesus sobre toda a minha vida. Significa que em tudo o que eu faço, ao comer e beber, ao comprar e vender, no trabalhar ou me divertir, no ler, no pensar, eu olho para Jesus como o meu mestre. Significa que eu o entronizo como rei das minhas afeições, que eu submeto minhas amizades ao seu controle. Escuta isso. Que eu submeto as minhas amizades ao seu controle, porque Ele é o rei. Eu estou optando pelo reino dos céus. E quando eu opto pelo reino dos céus, eu estou dizendo que Jesus é aquele que reina na minha vida. E o seu reinado traz milagres, sinais, prodígios, força e poder e autoridade sobre os demônios, sobre as forças do mal. Que eu conduza a minha vida profissional, intelectual e social sob a sua inspeção e direção. Significa que a paixão que me controla não é pelo futebol, eu estou acrescentando. A paixão que me controla, a paixão que me absorve todos os meus outros interesses, é viver toda a minha vida sob a soberania de Jesus.
significa que eu honro o nome dele acima de todo nome, que eu presto obediência a ele acima de qualquer outra obrigação. Ser cristão significa que eu não pertenço mais a mim mesmo, mas a Cristo. Bate no peito e diga: ser cristão significa que eu não pertenço mais a mim mesmo, mas a Cristo. Mais uma vez, bata no peito e diga: ser cristão significa que eu não pertenço a mim mesmo, mas a Cristo. Escuta, significa a minha completa entrega a Ele, de tal forma que eu não tenho mais posse ou direito sobre mim mesmo, nem tenho direito e nem vivo ao meu próprio dispor. Ser cristão significa pertencer a Cristo de corpo e de alma, agora e para sempre, e para que Ele faça de mim o que Ele desejar. Você quer ser de Cristo? Você quer ser cristão? De verdade? Está afim? Para valer? Então se coloca de pé. Eu mostrei o reino do mundo e eu mostrei o reino dos céus, para que você tome uma decisão. Tudo na nossa vida é marcado pela decisão que nós tomamos pelo reino dos céus. Cada ato, cada atitude, sabendo que sobre mim não pesa um jugo de opressão, mas vinde a mim, vós que estáis cansados, sob o peso dos vossos fardos, diz Jesus, e eu vos darei descanso, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é assim o reino de Deus. Se você anda muito cansado, abatido espiritualmente, reveja se você está indo e descansando o seu coração em Jesus, ou se você tem descansado o seu coração em pessoas, em coisas, em poder, em jogos, em vícios. Mas se você quer o reino dos céus, eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora, você em casa também, porque o reino dos céus vem assim como Jesus indicou para os discípulos. A última coisa ele vai dizer, para que eles digam: o reino dos céus está próximo. Jesus está presente, o reino dos céus, o reino de Deus, mas também a proximidade da nossa ida para o céu, para a vida eterna. Coloque a sua mão sobre o seu coração. E se você deseja entregar a sua vida para que ela seja a partir de agora conduzida pelo Rei Jesus, eu quero convidar você agora a fazer essa entrega, a falar com a sua própria voz e a dizer: eu estou consagrando, entregando a minha vida nas tuas mãos, Rei Jesus, para que tu reines na minha vida, para que tu sejas o soberano na minha vida, para que tu exerças o seu poder, a sua autoridade sobre a minha vida. Vai dizendo agora se você deseja isso, se você quer fazer essa entrega, essa consagração, se você quer que Jesus realmente seja o Rei da sua vida, submeta agora a sua vida a Ele. Vai dizendo: eu submeto o meu coração, eu submeto a minha vida, eu submeto o meu físico, eu submeto o meu emocional, eu submeto a minha psique, eu submeto a toda a dimensão espiritual a Ti, ó Rei Jesus, para que Tu tenhas poder, para que Tu sejas soberano, para que Tu sejas aquele que domina e que tem autoridade sobre a minha vida. Eu estou agora retirando a autoridade que eu tenha dado para outros. Vai dizendo agora que você está retirando da mão de outros que você entregou a autoridade da sua vida, para entregar a autoridade da sua vida nas mãos de Jesus. E diga: só Tu, Senhor, tens autoridade sobre a minha vida. Se você entregou a autoridade da sua vida na mão do vício do álcool, na mão do vício da droga, se você entregou de bandeja para um traficante, para uma prostituta, se você entregou a autoridade da sua vida ao adultério, se você entregou a autoridade da sua vida à mentira, se você entregou a autoridade da sua vida à depressão, ao pânico, diga agora: Senhor, eu estou devolvendo-lhe autoridade sobre a minha vida, e eu estou dizendo que o Senhor tem autoridade agora, porque eu estou optando pelo reino dos céus, eu estou optando pelo reino de Deus. Vai orando, meu irmão, vai dizendo agora para Deus: só você sabe
Porque se você faz essa oração agora, nós estamos dando liberdade para que a autoridade de Jesus sobre as enfermidades na nossa vida agora seja exercida. E Ele tendo autoridade sobre as enfermidades, todo tipo de enfermidade espiritual, todo tipo de contaminação espiritual, todo tipo de falsa enfermidade, tudo aquilo que nós adquirimos por causa de opções erradas, de brecha com o pecado, de mágoa na nossa vida, de ressentimento, nós agora dizemos: Senhor, o Senhor tem autoridade para curar-me de todas as minhas enfermidades, de tudo aquilo que eu ainda estou vivendo no meu interior, de raiva, de ódio. Eu estou te dando autoridade para que o Senhor domine os meus sentimentos, para que o Senhor seja o rei dos meus sentimentos, o rei das minhas vontades, dos meus desejos. Eu estou entregando agora a autoridade sob a sua mão. Eu acredito, Senhor, que agora o Senhor reina na minha vida. Vai dizendo: reina, Senhor, na minha vida. Vai dizendo: reina, Senhor. Não existe espaço para o maligno reinar na minha vida. Expulsa da minha vida toda e qualquer presença do mal. Expulsa da minha vida todo e qualquer domínio do mal. Vai dizendo: reina, Senhor. Toma autoridade, Senhor. Eu te dou autoridade sobre a minha vida nessa noite. Eu te dou autoridade sobre a minha vida, Senhor. Eu te dou autoridade. Expulsa qualquer presença maligna agora, Senhor, da minha vida, da minha mente, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. Aquilo que domina os meus desejos, expulsa toda a obra do mal, toda a obra do pecado agora, com a autoridade que eu estou te entregando, Senhor. Eu entrego agora a autoridade, Senhor, nas suas mãos. Vai erguendo os seus dois braços e vai dizendo: Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vida e eu te dou agora a liberdade para agir em mim. O Senhor tem autoridade para curar, Senhor, as doenças físicas, as enfermidades físicas. Vai dizendo agora para Ele: pode reinar, Senhor, pode curar, Senhor, pode libertar, Senhor, pode operar, Senhor, nessa hora na minha vida. Vai dizendo: eu quero ouvir a sua voz orando nesse momento. Eu não estou escutando. Ele tendo autoridade sobre as enfermidades, sobre as doenças nessa hora. Se você orar com fé, você vai ser curado no nome do Senhor. Mas ora entregando verdadeiramente a sua vida. Ele tem autoridade sobre o câncer, sobre as doenças degenerativas. Ele tem autoridade sobre qualquer tipo de enfermidade, qualquer que seja a sua luta, a sua dor, qualquer que seja o diagnóstico médico. Ele reina, Ele é o Senhor. Declare o reinado, declare agora o reinado de Jesus sobre a sua vida. Mas entenda, Jesus leva a sério. Não é um reinado só para agora, porque você precisa de uma cura, não. É um reinado para todos os dias da sua vida. Nós estamos te dando liberdade, Senhor. Reina, reina agora no meu coração, reina agora na minha vida, reina agora na minha história. Ergue os seus dois braços nessa hora. Direcione nos 4 cantos do Brasil. E eu quero que você profetize que Jesus é o rei do Brasil nessa hora. Pede para Jesus reinar na nação brasileira. Vai dizendo agora no poder do nome do Senhor: reina, Senhor, na nação brasileira. Reina, Senhor, no Brasil. A começar do Palácio do Planalto, na Câmara, no Senado, em todas as instâncias da nossa nação. Nós precisamos voltar ao Senhor. Nós precisamos voltar ao Senhor, porque o Senhor é aquele que nos perdoa, o Senhor é aquele que nos chama a atenção, mas o Senhor é aquele que quer nos salvar. Como termina o livro do profeta Oséias nessa Eucaristia. É tempo de procurar o Senhor até que Ele venha e derrame a justiça em vós. Nós estamos consagrando agora o Brasil ao Senhor e declarando: Jesus é o rei da nação brasileira. Diga isso: Jesus é o rei da nação brasileira. Jesus é o rei do povo brasileiro. Jesus é aquele que hoje nós te damos liberdade, Jesus, para assumir a sua autoridade
santidade sobre o Brasil, e todo tipo de idolatria seja quebrado, todo tipo de corrupção seja desterrado da nossa nação, todo tipo de maldição que envergonha a nossa nação, não com futebol, mas com essas coisas que prejudicam o nosso povo. Nós pedimos agora: reina no Brasil, reina no Brasil, reina na nossa nação, nos quatro cantos dessa terra de Santa Cruz. Tu és o Rei, Senhor, Tu és o Rei, Tu és o Rei. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Pede o Espírito. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Levanta o seu braço, pede, pode reinar. Pode reinar, Senhor Jesus, só sim o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz, Senhor, desfaz toda a tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó Deus Senhor. Ergue os seus braços e canta forte. Pode reinar, Senhor, podes reinar. Podes reinar, Senhor Jesus, só assim o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente. Traz a sua mão sobre o seu coração. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. E aplauda pra valer o reinado de Jesus na nossa vida e na nossa nação. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aplauda o reinado de Jesus na vida do seu irmão que está aí, na vida daqueles que estão em casa. Bendito seja Deus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito. Eleve os seus braços, quero estar bem cheio. Vai desejando isso. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar, pois eu quero receber o poder